informação quente então, Pansieri. Vamos lá. Vamos lá, Léo Figueiredo, pra gente falar desse dia do Cruzeiro, de trabalho na Toca da Raposa. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. O Cruzeiro, ele vai observando o mercado, vai buscando situações de mercado. O Cruzeiro não fechou as portas ainda, né, para contratação e nem deve fechar as portas para contratação. Mas o que a gente tem de detalhes é o seguinte: o Cruzeiro está emprestando o zagueiro Juan Santos. O zagueiro Juan Santos está sendo emprestado. Me recordo que ele teve um jogo apenas no time principal. E ele teve, inclusive, o ano passado, atuações destacadas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí depois, em seguida, na Copa do Brasil Sub-20, no Campeonato Mineiro Sub-20. Juan Santos é um garoto que já estava integrado ao grupo principal do Cruzeiro desde o ano passado, e aí subiu para o time principal. E aí, o que acontece? É um empréstimo, até para dar minutagem ao atleta. Ele não foi relacionado para o último jogo por conta de uma virose forte que o tirou da partida. Muita gente ali ficou na dúvida se era uma gripe, se era dengue, enfim, mas foi uma virose, não foi por conta dessa questão do negócio que está em andamento. Mas chama a atenção, Léo, porque é um atleta que na base fez muitos jogos, fez uma dupla de zaga muito forte com o Pedrão, que hoje também foi alçado ao time principal do Cruzeiro, como opção nesse time principal do Cruzeiro. Mas aí, uma situação de mercado que pode levar, então, o Juan Santos. Não está fechado, assim, não dá para cravar que já está indo amanhã, mas é uma situação bem engatilhada que o jogador vai para o Vila Nova de Goiás. Por empréstimo. Mais um empréstimo. O Cruzeiro tá mandando 2 aí para Goiás, Edu, e acho que é uma boa medida, porque se são jogadores que não teriam tanto espaço, e olha que o Ian Lucas tem participado dos jogos do Cruzeiro, tá indo pro Goiás, e agora o Juan Santos também a caminho lá de Goiânia, vai pro Vila Nova. Acho que é interessante porque você dá rodagem pros meninos, talvez vão ter muito mais espaço para jogar lá do que teriam aqui no Cruzeiro, pode valorizar os garotos. Eu vejo como a melhor alternativa para jogador da base, se não vai ter opção no seu clube, mas você vê potencial nele, empresta. Porque às vezes aparece uma venda, para um dinheirinho que já pinga agora e ajuda. Mas se você vê potencial no cara, a chance dele valer muito mais lá na frente é maior. E no caso do Ian Lucas, por exemplo, ele teve as oportunidades, né? De oportunidade não pode reclamar, e nós analisamos algumas vezes o Ian Lucas, que eu acho que com a bola é bom jogador, mas falta alguma coisa sem a bola, um jogador que precisa ser mais intenso. O jogo do time do Larcamón pede essa intensidade que o Ian não conseguiu demonstrar, e é jovem. Pode ser melhor trabalhado em outro centro, em outra equipe, com talvez uma cobrança menor, numa série que vai exigir menos tecnicamente. O Juan Santos talvez falte espaço nesse momento, né? O Cruzeiro está com muitos zagueiros, chegou recentemente o Vidalba, que vai jogar como um zagueiro, um terceiro homem, ali na construção, pelo lado esquerdo, eventualmente como lateral. E se dentro do clube há um diagnóstico de que ele vai ter menos oportunidade, que nesse momento é melhor rodar, dar a ele minutagem em outro clube, jogar uma outra competição, que também exige menos tecnicamente, acho que pode ser um passo bom para a garotada, pode ser bom para todos, né? Pode ser bom para o Vila, para o Goiás, para os garotos e para o próprio Cruzeiro, que dá um alívio, ainda que pequeno, na folha, mas vai vendo algumas promessas ganharem minutos, ganharem experiência, para quem sabe ali na frente retornarem. Fala mais, Pansieri. Lembrando que essa apuração também do Juan Santos, naquela parceria com o nosso Thiago Reis, com o Guilherme Pio, do itatiaesporte.com.br, mais detalhes dessa negociação. Um jogador que tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2026, ou seja, ainda tem um tempo bom ainda pela frente e vai buscar essa minutagem na equipe do Vila Nova. Ele que é filho do Narciso, o Juan Matheus Rodrigues Santos, que está sendo emprestado então para o Vila Nova de Goiás. Boa sorte para ele. O Cruzeiro não confirma nenhuma negociação ainda, né? Não fala sobre nenhuma negociação, mas logo isso deve tornar até de forma oficial. Lembrando que pelo time sub-20 ele fez 45 jogos, marcou 4 gols e tem esse currículo que eu passei anteriormente. E recentemente, me recordo que ali na época do Carnaval, Léo, chegou uma proposta de um time da Polônia, Rakó.
Aí o outro nome eu não vou me atrever a falar. Mas não entendi nem o primeiro. Rakol. Time da Polônia é mais fácil. Mais só. O resto... deixa que o Edu Panzi é o mestre em polonês aqui na rádio. Aquele que me ensinou a falar o time do Marlon. É o Ankara Gucu da Turquia, que é o nosso entrevistado Mas esse hoje. já é mais tradicional, a gente já viu algumas vezes. Mas eu, no início, quando eu ia falar ele no ar, era uma tristeza, uma tragédia. O Panzi chegou assim, Pansieri, Ankara Gucu. Vou falar 2 vezes pra você entender. Aí depois eu nunca mais errei. Mas o Cruzeiro recebeu essa proposta do futebol polonês pelo Juan Santos. Na época foi até noticiado aqui na Itatiaia, R$1.600.000. O Cruzeiro não aceitou, achou que não era legal para o atleta e vê no Vila Nova de Goiás uma situação interessante para este empréstimo. A gente seguindo então, Léo, nesse dia de trabalho hoje na Toca da Raposa, com aquela situação envolvendo também o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, ele segue fazendo esse tratamento na Toca, falava até com o Sérgio Campolina, você estava na jornada com a gente no domingo, e ele ali não deu muitos detalhes, mas falou que estava evoluindo bem, e essa é a grande expectativa do Cruzeiro hoje. O quê? Trabalhar para que o Gabriel Veron esteja pronto. Caso o Cruzeiro chegue, por exemplo, numa reta final, não é essa fase final, uma reta final ali de 2 jogos de Campeonato Mineiro, quem sabe até lá, ou uma Copa Sul-Americana, dá também toda essa bagagem para o atleta ter a possibilidade de fazer um campeonato brasileiro com tranquilidade. A lesão aconteceu, a cirurgia também, não quer queimar etapas, mas é aquilo, uma recuperação que está andando de maneira bem positiva, Léo, e a expectativa lá na Toca pelo atleta é muito alta. Ô Edu, de todos esses jogadores que o Cruzeiro contratou, e não foram poucos, mas talvez o Gabriel Veron, na minha opinião, seja o cara com maior potencial para entrar no ataque. Hoje o Cruzeiro tem o Dineno, que é centroavante, tem o Arthur Gomes, são certezas. Ali na direita, o Larcamon ainda está tateando, né? Tentou o Robert, já jogou o João Pedro, agora está jogando o Papagaio. Não é muito a do Veron jogar na direita, mas já jogou também. Jogou. Pois é, já jogou. E ele traria 100% fisicamente um ganho técnico grande pro time, né? Eu tava conversando mais cedo com o Pansieri na redação hoje, depois do Rádio Esportes, a respeito da função tática de quem joga pela direita, né? A importância do cara que joga como meia-direita. Hoje o Cruzeiro não tem o ponta-direita. O ponta-direita do Cruzeiro hoje é o William. O William é assistência ou da finalização pelo lado direito, faz às vezes do ponta. Na esquerda é o Arthur Gomes. Tá chegando o Barreal, pode ser o Veron ali na frente. O Robert terminou o jogo em Uberlândia como esse ponta pela esquerda, mas na direita, esse meia foi o Robert, já foi o João Pedro, foi o Papagaio no último jogo, pode ser o Cifuentes ali na frente, o Lucas Silva atuou assim em determinado momento do jogo contra o Souza, o próprio Matheus Pereira também caiu para fazer aquela função. Quem for fazer essa função do lado direito vai aparecer menos para a torcida, porque tem uma função e uma obrigação muito maior sem a bola do que com ela. E geralmente quem aparece é quem tem a bola nos pés. Esse meia-direita do Cruzeiro joga mais pro time do que para ele. O ponta-esquerda do Cruzeiro é o cara que tem mais a bola. Então ele vai aparecer mais do que esse jogador que atua na meia-direita. É esse Cruzeiro do Larcamon nesse início. Pode ser que ele na frente ele mude, faça alguma alteração tática e que esse cara da direita apareça mais. Cruzeiro, Emerson Pansieri. Exatamente, Léo. Para falar também sobre esse público no duelo contra o Uberlândia, o Cruzeiro que pode aí sacramentar essa primeira parte da tabela de classificação, né? Essa primeira posição na tabela de classificação, e aí ter as vantagens tão importantes, a gente falava disso hoje mais cedo no Rádio Esportes, e aí o torcedor tá entendendo esse recado que precisa ser passado ali no sábado. Então mais de 15 mil já confirmaram. Ouvia ontem o Thiago falando, né, dessa empolgação da torcida, e é verdade, porque o torcedor quer dessa resposta ao time dentro do Mineirão. Então, 15 mil já confirmados, ou seja, a expectativa é que tenha uma casa cheia, o Mineirão lotado no sábado, viu, Léo? E é uma boa resposta, né, Edu? Porque a torcida, com certeza e com com toda justificativa, ainda tem todo o direito de estar invocada por causa da eliminação na Copa do Brasil, que o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, mas a vida tem que seguir, né? O Cruzeiro vai precisar da torcida, o Cruzeiro precisa desse primeiro lugar, porque dá uma boa vantagem nas semifinais e nas finais, o Cruzeiro chegando lá. E sem contar numa grande vantagem, eu tenho dito isso aqui, num eventual confronto, que é o que sempre, né, todo mundo aposta no início do Campeonato Mineiro, entre Atlético e Cruzeiro nas finais, ter o mando do segundo jogo, é definir o campeonato na sua casa só com a sua torcida.
Porque agora é torcida única no clássico aqui. Então, além da vantagem de resultado, é uma vantagem você definir o campeonato apenas com a sua torcida. Eu acho que a grande vantagem é a do resultado. Porque eu penso diferente. Eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa. É mesmo? Eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa, te dar a oportunidade de sair na frente, abrir uma vantagem e dar uma segurada no resultado na segunda partida. Mas isso é questão de preferência de gosto. O ideal mesmo é você ter vantagem de resultado. E essa vantagem de resultado, ela tem sido preponderante nos últimos campeonatos estaduais. São raros. Se entrasse na eliminatória vencendo por 1-0. Exato. São raras as decisões que a vantagem não precisou ser utilizada. Então, é fundamental o Cruzeiro, se terminar em primeiro, tem a vantagem na semi e, caso vá à final, também terá essa vantagem. E isso é importante. O América, no caso, contra o Atlético, vai ter uma vantagem na semifinal e é importante demais também. Então, é tirar proveito disso. O torcedor tá pé da vida, não esconde, mas vai dar o recado. Nós estamos pé da vida com vocês, que vocês fizeram. Mas nós estamos aqui. A gente que segue acreditando. E se tem alguém que tem demonstrado isso ao longo desses últimos anos, é a torcida do Cruzeiro, né, Pance? Passaram um bocado de raiva, mas não abandonaram o time em nenhum momento. E agora tem que ser da mesma forma. A cicatriz ainda vai doer aí, a ferida ainda tá aberta da eliminação, porque não cabe perder do Souza na Copa do Brasil. Mas acho que a torcida do Cruzeiro vai dar uma demonstração de que tá com o time, independentemente da situação. E isso é muito legal, muito importante e pode, repito, ser decisivo. O Edu gostar de fazer o primeiro jogo no mata-mata em casa não me surpreende nada, porque ele discorda de tudo que eu falo. Não, mas você imagina, o Cruzeiro, por exemplo, tem a vantagem do empate. Faz o primeiro jogo no Mineirão, ganha de 1-0. Olha o tamanho da vantagem que ele leva pro segundo jogo. Mesmo sendo fora de casa. E se ele vai lá e empata o primeiro jogo? Aí ele pode até empatar o segundo, que ele tá classificado jogando com a torcida dele. Mas se ele ganha de 1-0, ele pode empatar e perder. Isso é tudo. Isso é o famoso ver o copo meio cheio e meio vazio. Não, mas é gosto. Eu, se fosse um sorteio, eu sou presidente de um time, eu ia torcer pro meu primeiro jogo ser na minha casa. O Edu Panzi, Edu Contra, né? Assim já foi batizado pelo... tem muita gente que pensa Vitor como eu. Sério? Então, vamos ver. Mandem aí no pouca. chat. Muita exagero. Mas tem. Olha só, pessoal, pensou Aço, pensou Gerdau. Se pensou Gerdau, você pode pensar no Campeonato Mineiro, que a gente está falando, porque a Gerdau é, mais uma vez, patrocinadora da competição e está junto de todas as torcidas para apoiar o Campeonato Mineiro. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Pance. Pra gente arrematar, Léo, e trazer aqui que hoje tem convidado, tanto no Bastidores quanto na Mesa Redonda. Opa! Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, vai participar com a gente, vai falar dessa missão aí do Cruzeiro em 2024. Jogador que tem também um papel preponderante, é um líder desse time. Lucas Silva já foi capitão, o Lucas Homero foi capitão, o Marlon, por exemplo, terminou o jogo como capitão lá em Souza, na Paraíba. Tem muita coisa para falar e aí o convite está feito, vai ter sorteio de camisa. A Nath Fiuza está comigo nessa, com o Guilherme Pio e o Piquitito. Vamos bater esse papo, vamos entrevistar o Marlon, tanto no Bastidores aí com o João Vitor Xavier e aí depois na Mesa Redonda também, para todo mundo que nos acompanha. Imperdível, Marlon, bom lateral. Sabe o que o Marlon tem? E vou até dar uma furada na mesa aqui, porque a Natália Fiuza tá preparando, a Natália tá com você, tô dando crédito aqui, a Natália tava pegando números de William e Marlon, porque a gente tem exaltado muito o William, lateral direito, né? O Marlon também é muito bom, mas o ano do William. Cara, o William tem 3 assistências, o Marlon tem 2. E é bom lembrar que o William tem muito mais liberdade para atacar do que o Marlon. Aí, nos números ofensivos, eles ficam parelhos. Agora, nos defensivos, o Marlon tem muito mais. E meteu gol também já na temporada. Exatamente. Então, ótimo convidado, imperdível a Mesa Redonda.